Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conhecer alguns detalhes a mais sobre os monômios. Por exemplo, o que é o grau de um monômio, o que são monômios semelhantes e a primeira operação que nós vamos fazer é a adição e subtração de monômios. Então vem comigo aprender mais um pouquinho. Eu coloquei aqui na lousa para vocês o que seria o grau de um monômio. Então vamos ver que é uma coisa bem simples, não tem complicação. O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes das variáveis. No encontro passado, nós vimos o que era um monômio. O monômio tem um coeficiente, que é o seu número, e uma parte literal. Quando a gente vai ver o grau de um monômio, só nos interessa a parte literal. Vamos ver como é que funciona. Então aqui, primeiro exemplo, eu tenho 6x elevado ao quadrado, y elevado à quinta. O 6 é o coeficiente. Esse coeficiente não interessa para quando a gente vai saber o grau do monômio. O que interessa para a gente são os expoentes das variáveis. Como ele falou aqui, ó, soma dos expoentes das variáveis. Variáveis são as letras. Então eu tenho aqui ó, um monômio que tem x elevado ao quadrado, y elevado a 5. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é somar 2 mais 5, que são os expoentes. Isso vai dar 7. Então, qual é o grau desse primeiro monômio que eu mostrei para vocês? Ele é de sétimo grau. Então, aqui ó, nós temos um monômio de sétimo grau. Simplesinho, sem dificuldade nenhuma. Vamos a um segundo exemplo aqui do lado. Eu tenho menos 1/3 de A vezes B. Menos 1/3 é o coeficiente, não interessa para a gente saber o grau de um monômio. Quem interessa para a gente? Os expoentes do A e B, que eu vou somá-los. Não está aparecendo expoente ali, mas a gente já aprendeu lá das potências que se não aparecer o expoente, significa que isso aqui tem expoente 1. Então qual é a soma que eu tenho que fazer? 1 mais 1, que vai dar 2. Então, qual é o grau desse segundo monômio? Monômio de segundo grau. Vamos escrever aqui, ó. Esse aqui é um monômio de segundo grau. Terceiro exemplo, nós vamos voltar para cá. 5,1 y elevado a 6. Então, repara que eu só tenho uma variável. Ou seja, aquele expoente que tiver lá naquela variável já é o grau do monômio. Então, nesse tipo de monômio, eu não preciso nem fazer soma. Esse aqui é um monômio de sexto grau. E um último exemplo, eu tenho o número 10. Ele também é um monômio, como nós já vimos no encontro passado, só que ele não tem a parte literal, ele não tem as letras. Se ele não tem a variável, então ele também não vai ter esse expoente da variável. A variável não existe. Então este aqui é um monômio de grau 0. Monômio de grau 0. E aqui estão 4 exemplos que já contemplam bem esse assunto aqui. Agora, nós vamos ver o que significam os monômios serem semelhantes. Então, mais uma vez eu coloquei aqui na lousa a definição. São dois ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal. Parte literal tem a ver com as variáveis, com as letras. Então, nada a ver com os coeficientes de novo. Então, se eles tiverem a mesma parte literal igualzinha, sem nenhuma alteração, eles são considerados monômios semelhantes. Vamos aqui a alguns exemplos para a gente identificar se os monômios são ou não são semelhantes. Primeiro exemplo, 10x² y e menos 2/3 x² y. O coeficiente não me interessa de novo. Eu vou olhar só para a parte literal. x² y, x² y. São idênticos. Então esses dois monômios são monômios semelhantes. Então aqui são monômios semelhantes. Então, bem fácil esse assunto, tanto o grau como os monômios semelhantes, é observação das variáveis. Segundo exemplo,
2,5x elevado ao cubo e menos 4x elevado ao cubo. Atenção só para a parte literal. X elevado ao cubo, x elevado ao cubo. São idênticos? Sim. Então são monômios semelhantes. Aqui mais uma vez, são monômios semelhantes. Terceiro exemplo. Eu tenho 6x² y e menos 4x y². Prestando atenção só na parte literal. X² y é exatamente igual a x y²? Não, né, gente? Apesar de serem as mesmas letras, o expoente está diferente. Aqui é x² e lá é x. Aqui é y e lá é y². Então isso torna eles não semelhantes. Eles não são semelhantes nesse caso. Tem que ser exatamente igual. Então aqui nós temos um exemplo de dois monômios que não são monômios semelhantes. Então está em vermelho para vocês saberem que este é um exemplo que não vale para monômios semelhantes. Último exemplo. Ele aqui diz que são dois ou mais monômios, então eu posso ter 3, 4, 5, 6 monômios semelhantes, desde que a parte literal deles sejam iguais. Vamos comparar esses três monômios. 2x elevado ao cubo, menos meio x elevado ao quadrado, menos 5/4 de x. Na parte literal não tem um igual ao outro aqui. Apesar da letra ser a mesma, o expoente não é. Então, não são iguais, tá? X ao cubo não é a mesma coisa que x², x² não é a mesma coisa que x, então eles não são monômios semelhantes. Bem simples, basta prestar atenção na parte literal. Nós vamos ver agora uma utilização de monômios semelhantes. Por que a gente estudou os monômios semelhantes? Porque nós vamos falar de adição algébrica de monômios. Adição realmente é a operação de soma. Vamos ver aqui. Monômios semelhantes podem ser adicionados ou subtraídos. Então, somente os monômios que são semelhantes é que a gente pode adicionar ou subtrair. Vamos ver uns exemplos aqui. Então, nós temos 5ax menos 7ax. Primeira coisa que a gente está observando é que eles são monômios semelhantes. Agora, quando a gente vai fazer adição ou subtração, quando eu digo adição, eu estou incluindo também a subtração na operação. Eu vou olhar para os coeficientes. Agora os coeficientes são importantes, porque são eles que vão fazer a operação de adição ou subtração. Então veja que eu tenho 5ax menos 7ax. São monômios semelhantes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma de 5 menos 7. Então aqui é isso que eu tenho que me preocupar agora. 5 menos 7 vai dar quanto? Vai dar menos 2. Então qual que é o resultado da minha operação aqui? Ó? Vai ser menos 2ax. Tá? Então a gente faz a operação com os coeficientes, mas na resposta tem que aparecer as letras que estavam semelhantes nos dois monômios. Então, 5ax menos 7ax igual a menos 2ax. Veja esse exemplo aqui. 6xy mais 4xy mais 2xy. Todos eles são monômios semelhantes. Isso significa que eu posso efetuar a adição deles. Eu tenho que fazer o 6, que é o primeiro coeficiente, mais o 4, que é o segundo coeficiente, mais o 2, que é o terceiro coeficiente. E isso vai dar 6 mais 4, 10, mais 2 dá 12. Só que a resposta não é 12. A resposta é 12xy, que é o que está se repetindo aqui. Esta aqui é a resposta final. Terceiro exemplo. 9mn menos 15mn mais 6mn. Olhando para os três monômios, todos eles são semelhantes. Então eu posso fazer adição e subtração com eles. Então aqui nós vamos usar os coeficientes. É o 9
menos esse 15 mais aquele 6. 9 menos o 15 vai dar menos 6. Menos 6 mais 6 vai dar 0. Quem quiser somar primeiro os positivos para depois subtrair o 15 também dá certo. Ó. 9 mais 6 vai dar 15. Menos esse 15 vai dar 0. Então, nesse caso do 0, a nossa resposta seria 0, mn. Mas sempre que a gente multiplica qualquer coisa por 0, o resultado dá 0, não é verdade? 5 vezes 0 dá 0. 800 vezes 0 dá 0. Então não importa quem for esse mn, quando multiplicar por 0 vai dar 0. Então nesse caso aqui, as letras não vão aparecer mais. Só no caso do 0. Último exemplo. 3x elevado ao quadrado, menos 5x mais 7. Nós temos três monômios aqui. 3x quadrado, nós temos o 5x e nós temos o 7. Algum deles é semelhante? Nenhum deles é semelhante. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu não posso fazer nada. Tá? Nós temos três monômios que não têm a mesma parte literal. Então, essa expressão vai ficar do jeito que ela está. Tá? Eu não posso nem somar, nem subtrair. Bom, hoje nós vimos coisas simples, mas pode ter certeza que essas coisas simples são muito importantes para a nossa caminhada na matemática. Professor Marcelo deixa um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.